Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor. E hoje, nosso Senhor Jesus vai nos formar. Vai nos formar a respeito do perdão, da grandeza do perdão, da necessidade do perdão. Ele vai nos ensinar como devemos perdoar, por que devemos perdoar, para que devemos perdoar. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que somente uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente vai se abrir a esses ensinamentos. Porque quem não amar a Deus verdadeiramente, quem não coloca o Senhor como centro de tudo em sua vida, não vai absolutamente querer ouvir um ensinamento tão difícil como esse. Sim, porque perdoar é algo muito difícil e exige que tenhamos uma vida de intimidade com Deus, que amemos a Deus, que queiramos de todo o coração fazer o que lhe agrada. Caso contrário, nós não vamos conseguir, nós não vamos acolher esse sério, importante ensinamento de hoje. E a primeira leitura desse domingo está em perfeita harmonia com o Santo Evangelho. Escutem bem, amados, o que nos diz a primeira leitura. Do vingativo se vingará o Senhor, e lhe pedirá severas contas de suas culpas. Perdoa, pois, a ofensa a teu próximo, e te perdoarão os pecados quando pedires. Como pode um homem guardar rancor de outro e pedir a saúde ao Senhor? Ele não tem compaixão de seu semelhante e pede perdão dos próprios pecados? Se ele que é carne conserva a ira, quem lhe expiará os pecados? Pensa em teu fim e faze cessar tua mágoa. Lembra-te dos mandamentos e não te zangues com teu próximo, mas perdoa o erro do teu próximo. Vocês percebem quão grande é esse ensinamento? A palavra do Senhor, o próprio Deus está nos dizendo que Ele se vingará de quem é vingativo e vai pedir contas mesmo àquele que se vinga. E o Senhor nos diz claramente, perdoa a ofensa a teu próximo. E então, quando precisares também do perdão, o perdão te será dado. E aí questiona o próprio Deus: como pode um homem guardar rancor de outro e depois se dirigir a Deus para pedir a saúde? Não é possível. E vai mais. Se você não tem compaixão de seu semelhante, mas como é que você pode pedir perdão dos próprios pecados? Vejam que coisa séria. O quanto que de gente há que tem imensa dificuldade de perdoar, que fica remoendo coisas,
que fica procurando ocasião para ferir o outro, para se vingar. Deus está dizendo: do vingativo se vingará o Senhor. Eu não posso esquecer tal ensinamento e nem você. Não podemos esquecer. Então, se formos nos dirigir a Deus pedindo perdão, vejamos se já perdoamos mesmo aqueles que nos ofenderam, se nós estamos em paz nesse sentido. É exatamente aquilo que Jesus também ensina no Santo Evangelho de hoje. Pedro, inocente, pensando que estava fazendo alguma coisa já além do normal, pergunta a Jesus se ele deve perdoar alguém que o ofendeu 7 vezes pelo menos. Pedro pensava que estava já assim, dizendo algo extraordinário. E Jesus olha bem fundo nos olhos de Pedro e diz: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro deve ter ficado estremecido, como ficamos também nós, ou como ficam aqueles que têm maior dificuldade quando o assunto é perdão. Alguns têm uma imensa dificuldade, alguns se fecham mesmo, alguns não querem mais diálogo nenhum, riscam e excluem as pessoas de suas vidas, e alguns vão até mais longe, são vingativos, procuram se vingar de alguma forma, procuram denegrir a imagem do outro, ferir, macular. Alguns são mais difíceis ainda. Alguns guardam mágoas para o resto da vida, e seja lá qual for o tamanho da mágoa, não permite mais ao outro que ele recomece, que ele possa fazer diferente. Por isso Jesus disse para Pedro: eu não te digo até 7 vezes, mas eu te digo até 70 vezes 7. Aí está, irmão, o ensinamento de hoje. E eu sei perfeitamente bem que para podermos viver o que Jesus nos pede nesse santo evangelho, nós precisamos nos convencer de que Deus é a melhor parte. Nós precisamos nos convencer que o que Deus nos pede é o melhor. Nós precisamos nos convencer de que Ele é o Senhor e que Ele tudo sabe. Nós precisamos estar muito, mas muito certos mesmo de que fazer a vontade de Deus, mesmo quando nos faz chorar, é o melhor caminho que podemos escolher. Hoje, Jesus nos fala que como discípulo dele, como discípula dele, nós precisamos fazer aquilo que ele nos pede. Precisamos nos abrir à misericórdia, à compaixão. Precisamos ter compaixão das fraquezas dos outros. E então, devemos tomar uma decisão diante de Deus. Se por acaso estivermos com problemas no que se refere ao perdão, precisamos nos deixar convencer pelo Espírito Santo que não há caminho, não há nenhum outro caminho para nós a não ser o caminho do perdão. Devo dar o perdão. Devo dar o perdão. Pode até ser que a gente não consiga mais ficar perto da pessoa pela gravidade do que ela fez, mas o perdão você pode escolher e eu posso escolher. E hoje, Jesus vem nos dizer claramente que devemos perdoar. E a palavra de Deus também no Antigo Testamento vem nos dizer que se nós nos vingarmos de quem nos ofendeu, Deus se vingará de nós. A palavra de Deus vem nos dizer que nós não temos o direito de nos dirigir ao Senhor, a Ele,
pedindo perdão se estamos fechados ao perdão, se dissemos não ao irmão. E é exatamente isso que nós encontramos na parábola de hoje. Aquele servo que pediu perdão ao seu patrão porque ele devia muito foi perdoado, mas quando um colega seu lhe pede que também tenha dele misericórdia porque ele não está podendo pagar, ele não escuta o colega de trabalho, não fez a mesma coisa que o patrão fez com ele, ao contrário, jogou o amigo na prisão para que o amigo pagasse toda a sua dívida. Fez um grande mal ao amigo e à sua família. Jesus, então, contando essa parábola, está nos dizendo aquilo que a primeira leitura já nos disse. Como é que nós vamos, então, pedir perdão a Deus se somos incapazes de perdoar? Como é que vamos pedir a Deus alguma coisa? Vamos pedir a graça da saúde se nós somos fechados ao amor, se nós não perdoamos de verdade, se nós não buscamos estar perto dele? Aí está, amados. Vamos pedir a Deus a graça de aprendermos a perdoar, E que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.